Pode ser, meus irmãos, sou o irmão Ronaldo, nosso irmão em Cristo. Como todos sabem, toda semana nós disponibilizamos comentário da revista da Escola Dominical, das revistas CPAD. Estamos na revista do segundo trimestre de 2019. Hoje eu vou fazer o comentário da revista dos adultos. A lição que nós estaremos abordando é a lição 9, que fala da Arca da Aliança. O textuário diz: pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e trará para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o lugar santo e o santo dos santos, como você pode ver na imagem. O lugar santo e o lugar santíssimo, ou santo dos santos, né? Tem uma imagem aí que você pode ver a separação aí feita pelo véu. A verdade prática diz: por meio de Jesus, podemos encontrar-nos com Deus, santo e misericordioso. Então, através de Cristo, este véu, foi rasgado e tirado, e hoje, tanto o lugar santo quanto o lugar santíssimo se tornou-se um em Cristo. E não há mais separação, né? Do lugar santíssimo, onde ficava a arca de Deus, que é a presença de Deus, do lugar santo, onde ficava os outros utensílios, né? Onde no lugar santo ficava o sacerdote e no lugar santíssimo só podia entrar o sumo sacerdote. Então já não há mais essa separação. Lembrando que o sumo sacerdote é Cristo e nós somos igreja, corpo de Cristo, né? Se ele, Cristo, entrou que é a cabeça, nós do corpo entramos junto com ele dentro do lugar santíssimo, na presença de Deus. Bem, a leitura bíblica em classe está baseada no livro de Êxodo, no capítulo 25, e versículo 19, que nos mostra aí a confecção da arca, né? E quando nós falamos em arca, existe uma palavra em hebraico que nos designa a Shekinah, né? Muitos confundem aí a Shekinah, que é a presença de Deus, da Kavod, que também é no hebraico, glória de Deus. Kavod, glória de Deus. Shekinah, presença de Deus. Então, desde então, a arca não é a glória de Deus. A arca, ela é a presença de Deus, tá? Então, a arca aí, vocês podem ver na imagem, ela é a presença de Deus e não a glória de Deus, tá? Uma vez que a arca, né, como nós vemos aí, que é a presença de Deus, quando o sumo sacerdote entrava para oferecer o sacrifício, aí sim nós podemos ver no meio dos querubins a glória de Deus, aonde saía a voz de Deus, e a luz resplandecia ali no propiciatório entre os dois querubins. E ouvíamos tanto a voz quanto a glória de Deus ali. Como foi falado na outra revista, na outra lição, o lugar santíssimo ele era escuro, não havia luz natural e nem luz artificial de forma nenhuma, porque ali, quando Deus se manifestava, ele clareava todo o ambiente, mostrando ali que as trevas, quem clareia e quem traz a luz nas trevas é o Senhor, o nosso Deus. A introdução nos mostra que nós estávamos na porta do pátio, entramos, né? Aceitamos o sacrifício através
do altar de holocausto, passamos pela pia e fomos limpos pela palavra de Deus. Entramos no lugar santo e depois adentramos ao lugar santíssimo. E aí sim, no ponto principal, no auge, encontramos a presença de Deus através da arca, né? Então passamos por todo esse processo e hoje estamos na presença de Deus, que é a arca. E quando nós falamos com Deus ou buscamos a sua presença, Ele, através da glória que aparece entre os querubins, manifesta a sua glória, né? Então, ali é uma manifestação da glória de Deus. Agora, quando nós falamos em presença de Deus, todos sabem que lá em 1 Samuel, no capítulo 4, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, levaram a arca de Deus até o arraial, em que, quando eles trouxeram a arca ao arraial, porque eles estavam para levá-la para a guerra, eles fizeram aquele grande grito, né? E os filisteus, ouvindo isso, viram que o povo de Israel tinha trazido a arca para o arraial. Isso aí eles temeram, ou seja, trouxeram a presença de Deus, ou seja, Deus está presente no arraial dos hebreus. Porém, eles levaram a arca para a guerra, mas não era da vontade de Deus que eles fizessem isso. E eles, levando a arca, foram todos mortos pelos filisteus, inclusive os filhos de Eli, perderam a arca de Deus. Aí a gente pode pensar, mas se a arca simboliza a presença de Deus, por que não aconteceu nada com os filisteus? É como se nós fôssemos entender que Deus estava presente ali, sim, mas não manifestou a sua glória. É como acontece em muitas igrejas, que Deus até está presente, porque a sua presença enche os céus e a terra. Apocalipse, quando Cristo fala das 7 igrejas, ele fala que ele anda no meio dos 7 castiçais, ou seja, ele estava no meio de todas as igrejas, que nos mostra que ele está a sua presença está nas igrejas, mas não há manifestação da sua glória, porque a manifestação da glória de Deus é onde nós vemos Deus agir no meio do povo, através da manifestação da sua glória. Pois bem, então o estudo dessa lição é sobre a Arca da Aliança, que ficava no lugar, no Santo dos Santos, ou no lugar santíssimo. Isso é na introdução, né? Então, é o ponto principal, né? O lugar santíssimo e a Arca da Aliança. Era o ponto principal ali do tabernáculo, onde Deus habitava, né? Isso de uma forma para nós compreendermos melhor. O primeiro tópico diz a descrição da Arca da Aliança. Então, a descrição da Arca da Aliança. Então, no hebraico, como mostra o comentário da revista, quando se fala de arca, se entende como cofre, né? Como casa de madeira, baú. Então, é assim que se compreende, na realidade, a arca. E nas escrituras, né, vocês depois podem ver as referências, ela é chamada, ou até mesmo conhecida como Arca de Deus, Arca do Senhor, Arca da Aliança e Arca do Testemunho, né? Segue as referências, depois você dá uma observada, né, para entender melhor ali. Era a peça mais valiosa do tabernáculo. Então, entre todos os utensílios, a Arca da Aliança, ela era o objeto principal, o objeto mais valioso, né? Era o objeto a qual se deveria
voltar toda a atenção era para a Arca da Aliança. Ainda que nos outros objetos deveria se ter atenção, sim, mas a Arca da Aliança era o objeto principal, era o objetivo principal, né? Simbolizando a presença de Deus, em que temos muitos afazeres, muitas coisas na casa de Deus, mas o ponto principal é estarmos na presença de Deus, ou termos a presença de Deus na nossa vida. Isso foi o primeiro subtópico. No segundo subtópico, a construção da arca. Então, a construção da arca, que era o objeto mais valioso, era feito de quê? De madeira de acácia e revestida com revestimento de ouro puro, né? A madeira de acácia é uma madeira extremamente resistente, né? Que mostra aí, apesar e ele representa a natureza humana de Cristo, né? Mas como Cristo passou por todo aquele processo, tanto na sua caminhada, quanto no sofrimento na cruz, mostrando que apesar de ser uma madeira, né? Apesar de Cristo ser humano, ela é de uma resistência muito grande, extremamente resistente, assim como foi extremamente resistente Cristo até a morte e morte de cruz. Então isso é bom abordar na sua classe. E ela é revestida de ouro por dentro e por fora, né? O que mostrava, na realidade, a divindade de Cristo, né? E até a sua realeza e a sua glória. Também mostrava isso daí. Vamos colocar aqui. E como a madeira de acácia não ficava exposta, e o que podia ver é o dourado da arca, a imagem faz uma perfeita tipologia das duas naturezas. Então, em Mateus, capítulo 16, deixa eu pegar a minha Bíblia aqui. Mateus, capítulo 16, um versículo 16 de Mateus. Que é bom nós meditarmos. Que diz: deixa eu tomar aqui, que mostra a revelação de Pedro aqui, quando Jesus perguntando para eles, né? E pergunta quem eles diziam que ele era. Aí Simão Pedro, olhando para Jesus, já não vê mais a natureza humana de Jesus, mas sim vê ele como o Filho do Deus vivo, né? Em que ele diz, e Simão Pedro, né? Versículo 16 de Mateus 16, respondendo ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Então, mostrando aí que, apesar, né, da madeira de acácia não ficar exposta, o que se podia ver é o dourado da arca. A imagem faz uma perfeita tipologia das duas naturezas de Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, né? Essa é uma doutrina mais importante da fé cristã. O terceiro tópico diz: o símbolo das duas naturezas de Cristo. O ouro simbolizava a sua divindade, né? E a madeira, sua humanidade. Alguns falam em 100%, né? Homem, 100% Deus. Eu já não diria assim, né? Eu entendo assim que totalmente homem e totalmente Deus. As duas naturezas de Cristo,
Então, a madeira e o ouro simbolizavam tanto a divindade quanto a natureza humana de Cristo. E quando nós falamos da arca e a manifestação da glória de Deus, né? Isso está no tópico 3, estou dando um resumo aqui, no subtópico 3. A arca habitava toda a plenitude de Deus, e o povo de Israel compreendia isso, né? Que a arca era o símbolo máximo da presença e da plenitude de Deus, em que a arca simbolizava a presença e manifestava a glória de Deus, assim como era Cristo, né? Tanto a glória de Deus habitava em Cristo, quanto tudo que ele fazia manifestava a glória de Deus. A presença de Deus era Cristo, né? Pois ele mesmo diz, lá em João 14, quando Filipe manda que ele mostre o Pai, ele diz: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, Cristo é a representação máxima da presença de Deus e também da manifestação da glória de Deus. E também no subtópico 3 mostra lá que nós temos um sumo sacerdote, Cristo, né? Que ele compreende a nossa vida, ele sabe o que se passa com a nossa vida. É claro que Cristo, como Deus, independente de ele ter sido humano ou não, né? Ele sabe, ele conhece o nosso sofrer. E mais ainda, ele se manifestou para mostrar para a gente que se uma vez que a gente não entendia isso, ele faz a demonstração em que realmente ele nos compreende, porque ele passou pelo que nós passamos, ou viveu a vida que nós vivemos, né? E sabe o sofrimento que nós temos, ou seja, para sacramentar, né? Para deixar isso mais ainda evidente, né? Que ele conhece as nossas vidas. Pois bem. Então, temos aqui a arca, né? Eu vou voltar aqui na outra imagem para que nós tenhamos uma visão melhor, né? Então, tá aqui a Arca da Aliança, como fala na leitura bíblica em classe. Você pode ver aí. Que mostra aqui a forma que ficou a arca. É claro que se você puxar na internet, você vai ver vários formatos de arca. Mas aqui faz uma demonstração certa, né? Que fala das varas, você pode ver as varas aí. As argolas onde entravam as varas. A coroa em cima da tampa do propiciatório. Os dois querubins, né? E a arca era toda revestida de ouro, tanto por dentro quanto por fora. Que está por fora, e aqui nos mostra por dentro como era a arca, né? Toda revestida de ouro. E por baixo ela era de madeira de acácia, tá? Que é uma madeira super resistente, como eu já falei, mostrando a resistência de Cristo. E também super flexível, mostrando aí, né? Uma flexibilidade de como era Cristo, né? Em passar por tudo aquilo e ainda conseguir ainda flexionar, resistir, né? E estar ali suportando toda aquela dificuldade ali. Então está aqui, como eu falei para vocês, a arca é a presença de Deus, ou a Shekinah, né? Não é poder, não, como alguns dizem. A arca é a presença de Deus. E aqui no meio você vê a Kavod, que era a glória de Deus, onde Deus falava e manifestava a sua glória, né? Entre os querubins aqui. A Kavod é a glória de Deus. E a Shekinah é a arca, que é a presença de Deus, tá bom? Propiciatório da arca. Então, o propiciatório
ele é essa tampa, né, da arca aqui, tá? E quando nós falamos em propiciatório, ela se entende, um dos significados é lugar onde é feita a propiciação. É em cima, aqui na tampa do propiciatório, né? E o que é propiciação? Propiciação é apaziguar ou aplacar a ira de alguém, né? Então, Cristo é o nosso propiciatório, ou a nossa propiciação. Por quê? Porque Cristo, sendo propiciatório, é o lugar onde era feita a propiciação. E a propiciação era o quê? Apaziguar, né? Ou aplacar a ira de Deus que estava sobre nós. Então, Cristo, ele é a nossa propiciação, ou o nosso propiciatório. Romanos, capítulo 3, versículo 22 ao 26. Romanos 3, 22 ao 26 diz assim: Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuito pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então, Cristo, ele propôs, e ele é a propiciação, né? Aquele que apazigua e aplaca a ira que estava sobre nós. E propiciar também é obter de alguém a sua boa vontade, torná-lo favorável, proporcionar as condições, assegurar e permitir. Tudo isso é a propiciação ou propiciar, né? Então vamos lá? O propiciatório da arca. A tampa da arca. A tampa da arca era de madeira de acácia também, que ficava sobre a arca e era denominada propiciatório. Era adornado com a figura de 2 querubins de ouro, um de frente para o outro, e as suas asas permaneciam abertas e voltadas para o centro da arca. Era uma obra belíssima, como vocês veem aqui, né? Então vamos lá. A simbologia da tampa da arca, sentido simbólico, era o quê? Cobrir, né? Algo valioso. Então, naturalmente, aqui dentro tinha os objetos valiosos, que depois nós vamos ver, né? E a tampa tampava aqueles objetos valiosos, fazendo o quê? Protegendo o que estava dentro. E o que estava dentro era o quê? As tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e um vaso com maná do deserto, né? Também, segundo o comentarista, fala sobre propiciação, que significa trono de misericórdia, né? O subtópico 3, né? Isso nós falamos do subtópico 2, sobre a tampa da arca. Subtópico 3 fala a simbologia dos querubins alados sobre o propiciatório. Os querubins representam simbolicamente a majestade divina e a deidade do Todo-Poderoso, né? Então, a Bíblia diz lá em Salmos 89 que Deus, ele habita entre os querubins, né? Então, mostrando o que? A sua majestade, né? E também mostrando a deidade do Todo-Poderoso. E a função básica dos querubins é de proteger, né? Assim como lá em Ezequiel, no capítulo 28, se tratando de Satanás, né? A Bíblia nos fala que ele era um querubim ungido para proteger, né? Então, que nós entendemos que os querubins, a função dele principal é proteger, né? E
E o compromisso ali, né, no caso ali dos querubins, era guardar a lei de Deus, né? A lei que estava nas tábuas estava dentro da arca, mostrando que Deus também, né, uma outra simbologia, Deus ele também protege o seu povo, né? Deus, uma das funções de Deus é proteger o seu povo. Então a representação dos querubins mostrando também que Deus é um Deus protetor. Pois bem, o terceiro tópico fala dos elementos sagrados da arca. Então, mostrando aí os três principais elementos que compunham a arca, né? Que eram as tábuas da lei, um vaso com maná do deserto, e a vara de Arão que floresceu, né? Pois bem, o primeiro subtópico mostra as tábuas da lei. Como o próprio comentário diz, essas tábuas não eram as primeiras tábuas que Deus entregou para Moisés, né? E se você vai ver ali, a partir do capítulo 24 de Êxodo, até o capítulo 34, todo esse processo aí, em que Deus deu uma tábua, deu duas tábuas, Moisés, quando o povo pecou, né, desceu, quebrou as tábuas, né? Ele quebrou as tábuas, né? Você vê aqui na figura. E Deus depois chama Moisés de novo, dizendo que escreveria de novo as mesmas palavras das primeiras tábuas que ele quebrou, ele escreveria de novo nas outras tábuas. Só que essas tábuas que Moisés, as segundas tábuas que Moisés que Deus escreveu para Moisés, Deus mandou que Moisés ele mesmo fizesse outras tábuas. A primeira Deus fez e escreveu. Na segunda Deus ia escrever, mas era para que Moisés trouxesse as tábuas, mostrando aí a voluntariedade de Moisés, né? Mostrando aí que já teria que ser um ato dele para que ele escrevesse, como a lei, né, que Deus instituiu. E a graça, ela não é como a lei que era imposta, né? A graça é uma graça que o pecador ele aceita voluntariamente. Então essa é uma das representações aí do fato de Deus ter pedido para que Moisés trouxesse de novo, né? Ele mesmo trouxesse as tábuas para que Deus escrevesse as palavras ali. Aí fala do vaso, né, do maná. E ainda, deixa eu voltar aqui. Então, a representação das tábuas ali. Então, as primeiras foram quebradas e depois foram feitas outras tábuas. Mostrando aí que Deus poderia remendar aquelas tábuas que Moisés quebrou, né? Mas daí, quando nós vamos olhar para lá em Marcos, capítulo 2 e versículo 21, vamos ler aqui. Marcos, capítulo 2. E versículo 21. Jesus dizendo ali: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, né? Porque o mesmo remendo novo rompe o velho e a ruptura fica maior, né? Ou rotura aqui na tradução fica maior. E também não se coloca vinho novo em odre velho, né? Também não daria certo ali, ia se romper. E também a simbologia ali da festa de Caná, né? Em que eles já estavam bebendo aquele vinho, mas vem um outro vinho diferente, o vinho de Cristo, né? Já estava acostumado com aquele vinho. Só que o vinho que Jesus trouxe, ou que Jesus fez, ou que transformou a água em vinho, era tão melhor que o primeiro, que eles até notaram, depois de estar embriagados com aquele primeiro vinho, notaram que o vinho que Jesus tinha
ele era um vinho melhor. Então tem toda essa representação aí. Ou seja, tábua quebrada, graça, ou lei. Tábua nova, graça. E vai aí outras simbologias afora. O vaso do maná do deserto. Então, o maná que eles comiam lá no deserto, Deus não mandava que guardava para o dia seguinte, né? Porque ele estragaria. Então, mostrando que a lei também era temporária, né? A lei passava. Mas, na presença de Deus, ou em Cristo, né? O que ele tem não passa, a graça não passa. Passou a lei, passou o maná do deserto. Mas o maná que é Cristo, ele mesmo diz que eu sou o pão vivo que desceu do céu, né? Os vossos pais comeram o maná do deserto e morreram, mas quem comer do pão que é ele, João 6,35, né? Esse tem vida. Então, o pão de Jesus, que é a presença de Deus e que manifesta a glória de Deus, é melhor, não estraga, não envelhece, não apodrece. Então, esse é um dos simbolismos aí. Então, Jesus também é o pão ou maná vivo que desceu do céu. E o terceiro, né, subtópico, que fala sobre a vara que floresceu de Arão, né? Então, quando houve a rebelião de Corá, né, Deus mandou que cada tribo trouxesse uma vara, né? E no caso a vara de Arão tinha que ser escrito o nome dele. E foi escrito o nome de Arão. E quando passou-se a noite, quando pela manhã foram ver, ou Moisés foi ver, a vara de Arão tinha florescido, mostrando aí que Deus, na realidade, tinha separado Arão para o sacerdócio, né? Mostrando que Deus ele separa quem ele quer. Por mais que a circunstância pareça adversa ou a pessoa não aparenta ser aquilo que deveria aparentar, mas é Deus quem escolhe, né? Parece uma vara seca, parece que não tem nada, mas Deus faz florescer e melhor. Deus fez florescer, apareceu broto novo e ainda deu fruto, né? De uma vara que praticamente não tinha nada, né? Uma vara seca. Então Deus ele faz isso, ele pega o homem do pecado e faz nascer coisas novas, né? Faz florescer, né? Brilhar aquele homem, mostrar a sua beleza e ainda faz ele dar fruto, né? Então essa é uma das demonstrações aí. Aí ele diz no comentário, essa vara serviria também de uma memória ao povo de Israel quanto à escolha de Deus ao ministério sacerdotal. Então, isso serviu como memória e ficava contido ali dentro da arca, mostrando que Deus tinha escolhido Arão para o sacerdócio. Isso ficou, né, contido ali, né, como memória para que eles entendessem isso. Bom, e a conclusão que diz: nessa lição vimos que a arca da aliança era um grande símbolo da presença de Deus entre o povo, entre o seu povo, e que nos aponta para a obra completa de Jesus Cristo para a sua igreja. Nesses últimos dias, o Senhor nos deixou o Consolador. Não precisamos mais carregar uma arca para desfrutar da presença de Deus, pois o Espírito Santo habita em nós. Então, a presença de Deus hoje é Cristo, através do Espírito Santo na nossa vida. Que Deus abençoe você, dê um like, se inscreva no canal, aperta o sininho aí, para que quando tiver novidades no canal, você estará recebendo em primeira mão. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.